Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade no estudo da disciplina de pneumatologia. Esta é a segunda aula e estamos dando continuidade no assunto. E quero que você já esteja com o seu material em mão e nós a mais um momento de estudo acerca da pessoa. Antes de começar a falar, aí onde você está, quero que você curve sua cabeça, feche seus olhos e fale com o Eterno. Senhor nosso Deus, te damos graça, te rendemos graças, Senhor, pela tua grandiosa graça, misericórdia, amor que tem manifestado em nossas vidas. Obrigado pelo momento de aprendizado e que teu Espírito Santo possa iluminar nossas mentes para que então possamos compreender, Senhor, acerca de tua palavra, das Escrituras e tudo que vai ser tratado aqui neste estudo. Ser conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, na aula anterior, nós tratamos acerca de algumas definições e conceitos a respeito do Espírito Santo. Falamos também da natureza do Espírito Santo e nas definições e conceitos você aprendeu que a palavra Ruach Kadosh é uma expressão hebraica para a expressão Espírito Santo. Então, Espírito Santo em hebraico é Ruach Kadosh e em grego é Pneuma Hagios. Você também aprendeu sobre a personalidade do Espírito Santo, a natureza do Espírito Santo. Você aprendeu que o Espírito Santo, a sua natureza essencial é Espírito, porque Ele é Deus. E a própria Escritura declara, porque Deus é Espírito. Dessa forma, entendemos que a natureza essencial do Espírito Santo é uma natureza espiritual e não corpórea. As passagens que apresentam o Espírito Santo de forma corpórea, como por exemplo a do batismo de Jesus, retrata ali uma teofania, que é a manifestação de Deus através de uma forma. Aprendemos também sobre a personalidade do Espírito Santo. Aprendemos que ele não é apenas um poder, ele não é um mero poder, uma mera influência, uma força ativa. O Espírito Santo é uma pessoa, é um ser pessoal na qual podemos ter relacionamento e comunhão. O Espírito Santo ele tem em si todos os aspectos que denominam, que constituem a personalidade. Estas são intelecto, inteligência, vontade, volição, sensibilidade, que é a emoção. Então, estes três aspectos, incluindo a autoconsciência, ou seja, consciência de si mesmo, envolve a questão da personalidade. E o Espírito Santo tem todos estes, como vimos na aula passada. Falamos acerca da personalidade e provamos em si, nas Escrituras, que o Espírito Santo é muito mais do que uma força, muito mais do que um poder. Ele é uma pessoa. E vamos aqui hoje dar início, paramos acerca das atividades do Espírito Santo e vamos agora para o tópico seguinte, que vai falar da divindade do Espírito Santo. É algo essencialmente importante termos a compreensão disso para sermos defensores da verdade, para sermos apologetas da verdade. Ter consciência dessas verdades primárias são fundamentais, principalmente para nós que estamos aqui estudando a palavra, para pregarmos o Evangelho, para sermos um apologeta onde quer que estejamos, seja na faculdade, na família, na rua, sermos capazes de defender a nossa fé com segurança e não sermos enganados por qualquer que seja. E vamos falar aqui no próximo tópico, quero que você pegue sua apostila, vamos tratar acerca da divindade do Espírito Santo. Leia comigo. Ela é provada nos seguintes fatos: atributos divinos lhe são aplicados.
e B, obras divinas lhe são atribuídas. Este tópico ele vai falar então da divindade do Espírito Santo. Devemos ter a compreensão que o Espírito Santo é muito mais do que uma pessoa em si, um ser pessoal. Ele é um ser divino, ele é Deus. Vemos que a própria igreja primitiva, ela entendia e assumia que a pessoa do Espírito Santo é uma pessoa divina que constitui, que faz parte da divindade. Sabemos que Deus ele é único, ele é uno, mas trino em pessoa. Deus é uno em essência, há um só Deus, segundo Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, vemos ali que Deus é único, mas ele é trino em pessoa. Você viu a respeito da Trindade, quando estudou a Trindade, que temos três pessoas que compõem, que constituem a divindade. E esta é a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. As Escrituras ensinam enfaticamente a divindade do Espírito Santo, não obstante ter existido aqueles que tentam negar esta verdade. Desde muito tempo, desde os primórdios da igreja, existem aqueles que tentam negar esta verdade fundamental. No século IV, existiu um presbítero chamado Ário, e ele sustentava que o Espírito Santo não era Deus, era apenas uma espécie de força ativa, uma espécie de poder que emanava de Deus, e negando assim a sua divindade. Esse ensino ele obteve grande aceitação nas igrejas na época, foi uma heresia que se introduziu na igreja, mas então foi corrigida, foi tirada de cena através do Credo de Niceno em 325 depois de Cristo, em que ali teve-se a definição que o Espírito Santo é assim uma pessoa e uma pessoa divina. Temos aqui uma lista de alguns atributos, você vê aqui na sua apostila, temos uma lista de alguns atributos que vão confirmar a divindade do Espírito Santo. Vemos aqui a eternidade, você vê aqui no slide, onde tem na apostila, mas você vê aqui no slide, temos a eternidade, a onipresença, a onipotência, a onisciência, a verdade e santidade. Temos aqui então alguns atributos que são conferidos ao Espírito Santo, que são particulares de Deus. Pelo menos 4 desses atributos citados aqui são exclusivos de Deus. Um deles, a eternidade. Somente Deus é eterno. Rafael, eu também sou eterno, não? Não, você é infinito quanto à existência, mas você não é eterno no sentido próprio, porque só pode ser eterno aquilo que não possui um princípio, não possui um começo e nunca terá um fim. Sendo assim, o único eterno é Deus, só Ele. E esta verdade é fundamental compreendermos para termos consciência. O único eterno é Deus. Todas as demais criaturas são infinitas quanto à existência, ou possuem a vida eterna, e não são eternos no seu sentido de essência, de ser, mas possuem a vida eterna, têm a vida eterna, que é no sentido de não morrer mais, no sentido de nunca deixar de existir. Então, o Espírito Santo é colocado como eterno, ou seja, não possui um princípio, não possui um começo, não possui um início. Temos outro atributo também que é colocado ao Espírito Santo, que é a onipotência. Você vê aqui no slide que a onipresença, no Salmo 139, versículo 7, Davi ali está falando que para onde eu posso me esconder do seu Espírito? Para onde eu posso fugir do seu Espírito? É mais ou menos esta passagem que está sendo citada ali. Ou seja,
Ele diz que se vai no céu, ele está lá, mas se vai até o Sheol, até o inferno, como é colocado em algumas traduções, o Espírito também está lá. Ou seja, coloca o Espírito de Deus numa onipresença, porque o salmista diz que não pode fugir da presença do Espírito de Deus. Temos aqui também a onipotência, ou seja, ele é todo poderoso, ele possui todo o poder. Somente Deus possui todo o poder. Então isso já é mais uma prova de sua divindade. Temos aqui a onisciência, ele é conhecedor de todas as coisas. Vamos ver aqui esta passagem importante, 1 Coríntios capítulo 2, versículo de número 10. Está lendo aqui, acompanhando, se você puder pegar sua Bíblia e quiser consultar também. 1 Coríntios capítulo 2, versículo de número 10. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Ou seja, aqui ele está falando que o Espírito ele penetra a profundeza de Deus e sabe todas as coisas. Ou seja, tem a onisciência. E tendo onisciência, ele também é uma prova de que ele é divino. Temos a outra verdade aqui, que ele é esses quatro atributos que foram destacados pelo Espírito Santo são atributos chamados de incomunicáveis ou atributos intransferíveis de Deus. O que é atributos incomunicáveis ou atributos intransferíveis? Bem, como você deve ter estudado também na disciplina de teontologia, você vê que existem atributos de Deus que são comunicáveis e existem atributos de Deus que são incomunicáveis. Quais são os atributos comunicáveis? São os atributos morais e essenciais que compõem uma personalidade. Por exemplo, o amor é um atributo comunicável, onde Deus é amor e comunicou este atributo a nós. E vários outros atributos de Deus, moral, a justiça, por exemplo, é um atributo de Deus que ele comunicou a nós, seres humanos, ou seja, foi um atributo que ele pôde transferir para nós. Temos a questão de personalidade, de intelecto, de emoção, de vontade. Se nós sentimos, é porque Deus também o sente, mas não da forma que nós sentimos, que é variável de acordo com as circunstâncias. Se nós pensamos, é porque também o Senhor pensa, mas não da forma que nós temos. Aliás, Ele já conhece todas as coisas simultaneamente. Tudo o que temos é referente àquilo que recebemos de Deus, só que de forma mais limitada. Tudo o que Deus é de forma ilimitada. Por exemplo, nós só temos variações em nossos sentimentos. O Senhor não. O Senhor sente, mas Ele não é abalado de acordo com as situações. Tudo isso você deve ter estudado na disciplina de teontologia. Então, esses são atributos comunicáveis que Deus ele comunicou, Ele transferiu a nós, seres humanos. Existem também a espécie dos atributos incomunicáveis. E quais são esses atributos incomunicáveis? São atributos pertencentes somente a Deus. E que Ele não comunicou a nós. Quais são? Onipotência, onipresença, onisciência, eternidade, são atributos que somente a Deus pertencem. Não há outro Deus. Deus que não tem princípio ou princípio, somente é antes. Isso é outro onipotente. Sendo assim, não foi transferido, não foi comunicado a nenhuma outra criatura todos estes atributos. Mas aqui o Espírito Santo é caracterizado, a Bíblia demonstra que o Espírito Santo possui todos estes atributos. Ou seja, se ele possui estes atributos que somente a Deus pertencem, é porque ele é Deus. Sim, o Espírito Santo é Deus. Só que relatado lá passado, muitos tratam o Espírito Santo apenas como uma força ativa. Muitos tratam o Espírito Santo apenas como um poder sobrenatural.
Nós devemos ter a consciência que o Espírito Santo ele é muito mais do que um poder sobrenatural. O Espírito Santo é uma pessoa, e isso eu já bati nessa tecla, já falei muitas vezes, e espero que você compreenda isso de uma vez por todas. O Espírito Santo também é Deus. E sendo Deus e uma pessoa, nós devemos dar a Ele toda a honra, toda a glória, toda a adoração que lhe é devida, porque muitas vezes isentamos esta pessoa da divindade de receber a honra, a glória, o louvor que é devido. Também nós acabamos nos privando de ter um relacionamento e uma comunhão com Ele, lembrando que Ele foi enviado para ser o nosso ajudador, o nosso consolador, o nosso paracletos. Então, a comunhão que devemos ter com o Espírito Santo é muito acessível a nós. Ele deseja isso, Ele quer isso. Vemos aqui também a respeito de obras que são atribuídas ao Espírito Santo. Vemos aqui, você acompanha aí no slide, a obra da criação, Gênesis capítulo de número 1, versículo de número 2. Você então vê a obra da criação sendo atribuída ao Espírito Santo. Nesse sentido, o Espírito Santo estava presente na criação. Você vê logo no capítulo 1 de Gênesis, versículo 1 até o 3, a presença das três pessoas da divindade presentes ali na criação. Você vê primeiro a pessoa de Deus Pai. Está escrito no versículo 1 de Gênesis: no princípio criou Deus os céus e a terra. Aí vemos a primeira pessoa da Trindade. No versículo 2, e o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Vemos a segunda pessoa. E a terceira pessoa está muito mais implícita. Está: e disse Deus, haja luz, e houve luz. E onde é que está a terceira pessoa? Está justamente no verbo. Lembra que em João, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, está escrito no capítulo 1, versículo 1, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Nesse sentido, nós então entendemos que Jesus, ele é o verbo que estava no princípio com Deus, é o verbo ali, haver, pelo qual tudo veio à existência. Disse Deus, haja, e houve. Então tudo existiu, tudo passou a existir. Então encontramos logo no primeiro versículo, ao terceiro versículo da Bíblia Sagrada, a manifestação implícita da Trindade. No princípio criou Deus os céus e a terra, o Espírito de Deus estava presente e também a pessoa do próprio Jesus antes da encarnação, que é ali no verbo haver, haja, pelo qual tudo veio à existência. Temos também ali implícita a Trindade, em várias outras passagens. Vemos ali em Gênesis 1:26 que Deus diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ou seja, se ele fala façamos, ele tem uma pluralidade de pessoas, logo existe ali mais do que um, no mínimo dois. Não aparece no Antigo Testamento a Trindade implícita. Nós vamos entender com mais a Trindade a partir do Novo Testamento, vai ser de forma implícita. Vamos entender que há três pessoas que compõem a divindade, que Deus é uno, porém trino em pessoas. Vemos isso então, que a obra da criação é atribuída ao Espírito Santo. Temos também a obra da criação do próprio homem, atribuída ao Espírito Santo. Você vê no livro de Jó, capítulo de número 33, versículo de número 4, que Jó vai declarar: o Espírito do Senhor me fez. Ou seja, está presente, Jó declara que o próprio Espírito do Senhor o fez. Ou seja, o Espírito Santo estava presente na obra da criação. Você vê no próprio relato de Gênesis 2, quando Deus vai formar o homem, que ele sopra o Espírito. Então, o Espírito estava ali também, fazendo parte da criação do homem. Temos ali na obra da regeneração, que é quando acontece a obra do novo nascimento na vida do novo convertido. Ou seja, todo aquele que converte ao Senhor, que tem fé, que crê, que se rende ao Senhor, acontece a obra da regeneração.
O homem em si ele está morto em seus delitos e pecados. Você consulta lá a epístola de Paulo aos Efésios, capítulo de número 2. Você vai ver todo o relato de como o homem estava e de como o Senhor o revivifica pela sua graça. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não veio de vós, é dom de Deus. Em João capítulo 3, versículos 5 ao 8, você vai ver a obra da regeneração declarada por Jesus. Que quem não nascer do Espírito não pode ver o reino dos céus, o reino de Deus. Quem não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, vemos aí a clara evidência do novo nascimento, que é a obra da regeneração. É quando o homem ele é nascido de novo para ter agora uma comunhão com Deus. É quando o homem é ressuscitado em seu espírito para ter agora uma nova natureza espiritual. E isso somente pode ser feito através do Espírito Santo. Quem pode comunicar a vida espiritual é somente um ser espiritual. O homem não pode dar um novo nascimento a outro homem, porque não é de sua natureza. Aí, a partir da regeneração, nós somos feitos coparticipantes da natureza divina. É o que diz lá, 2 Pedro. Você lê lá que somos feitos coparticipantes da natureza divina a partir da regeneração. Temos aqui também a ressurreição. Você vê lá em Romanos capítulo 8, versículo 11, que Paulo vai dizer que o Espírito que ressuscitou Cristo também nos ressuscitará o nosso corpo mortal. Então, isso são obras divinas aplicadas ao Espírito Santo. Temos aqui no início, logo no início deste slide aqui, a observação que diz: a igreja primitiva conhecia o Espírito Santo como uma pessoa divina, que poderia ser seguida. Atos 13, 2 vai dar essa referência. E com quem poderiam ter comunhão. 2 Coríntios 13, 14. Devemos estar alerta para notarmos quando perdermos o reconhecimento da sua presença e pessoa. No relato de Atos, capítulo 13, versículo 2, que o Espírito Santo ele escolheu a Saulo e Barnabé para enviar a missão. Ou seja, quem foi que escolheu? Está claro, o Espírito Santo. Deixa eu ler aqui com você, se você puder, abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13, versículo de número 1 e 2. Está escrito: e na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Saulo e Simeão, chamado Nige, Lúcio, Sirineu e Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Disse o Espírito Santo, ou seja, demonstra aí personalidade. Ele falou naquela reunião. E então eles foram despedidos pelos profetas e doutores que estavam na igreja de Antioquia para ir à missão. Desde então, os cristãos da igreja primitiva já reconheciam o Espírito Santo como uma pessoa divina na qual poderiam ter comunhão e poderiam receber direção. Devemos entender que o Espírito Santo ele é nosso guia, ele é nosso ajudador, ele é nosso mestre. Temos aqui também alguma outra passagem, vamos estudar aqui acerca dos nomes do Espírito Santo. Vamos aqui no próximo tópico, os nomes do Espírito Santo. Então, são só títulos de informação, você pode estar lendo na sua apostila os nomes que são conferidos ao Espírito Santo. Você vê aqui que o primeiro nome que é dado a ele, Espírito de Deus, isto é, porque ele procede de Deus. Espírito de Cristo, assim chamado pelo seguinte fato: é enviado em nome de Cristo. Sua missão é glorificar a Cristo. Cristo habita na igreja pelo Espírito Santo. É chamado Espírito Santo, é assim chamado pois sua obra principal é a santificação. Não, aqui tem, eu vou corrigir um pouco desta apostila, porque está escrito que é chamado Espírito Santo porque a sua obra principal é a santificação. A principal é a glorificação do Cristo, porque está escrito que o Espírito Santo viria para falar do Cristo. A obra do Espírito Santo, então, é falar de Cristo e é ser o nosso paracletos, o nosso ajudador. Então, por que Espírito Santo?
Isso demonstra a sua natureza. Espírito Santo demonstra a sua natureza santa, que procede de Deus. Temos aqui também a questão de consolador, do grego parakletos e do latim advocatus, alguém chamado para auxiliar a outrem em qualquer eventualidade legal ou criminal. Temos Espírito da promessa, Espírito da verdade, Espírito da graça purificador, Espírito da vida, Espírito da glória, Espírito de adoção. Então vemos aqui alguns nomes que são atribuídos ao Espírito Santo. Cada um dele carrega uma identidade daquilo que ele faz, daquilo que ele é. E é como se cada nome prestado ao Espírito Santo trazesse à tona a sua essência daquilo que ele faz, daquilo que ele veio fazer. Então, a partir disso, que você possa ter um entendimento que o Espírito Santo é Deus, que o Espírito Santo é uma pessoa, e assim você pode ter comunhão com Deus através do Espírito Santo, falando com o Espírito Santo, buscando a direção do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo está aqui para ser o nosso guia, o nosso mestre, o nosso advogado, o nosso amigo, e que você possa buscar essa comunhão com o Senhor. Imagina, o próprio Deus mora com você, mora em você. Isso é fantástico, pelo Espírito Santo. Ele mora em nós, ele habita em nós. Vamos tratar na aula que vem acerca do Espírito Santo no Antigo e no Novo Testamento. Como é que funcionava a manifestação do Espírito Santo no Antigo Testamento? Como é que funciona no Novo Testamento? Qual é a diferença? E tudo isso vamos ver nesta próxima aula. Peço que você curve sua cabeça, feche seus olhos e fale com o Eterno. Soberano, Deus e Eterno Pai, nós